O que levou o faraó a desafiar o Deus de Israel repetidamente, mesmo diante de catástrofes inimagináveis? A Bíblia afirma que o coração dele foi endurecido por ele mesmo, e depois por um juízo endurecido por Deus. Hoje, no Fatos da Escrita, vamos desvendar a espiral do orgulho e da resistência que culminou no juízo mais severo da história. Analisaremos o significado teológico de cada uma das pragas, por que o coração do faraó se tornou de pedra e, em última análise, a prova irrefutável de que o Deus de Israel é o único Senhor sobre todas as nações e todos os elementos da natureza. 1. O início do confronto. Orgulho, poder e a primeira recusa. Êxodo 5:7. O palco para o confronto é montado quando Moisés e Arão, por ordem de Deus, se apresentam diante do faraó com uma exigência simples: deixa o meu povo ir. Êxodo 5:1. O desprezo do faraó. A resposta do faraó é uma mistura de desprezo e arrogância. Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Êxodo 5:2. O faraó se via não apenas como rei, mas como uma divindade viva, o filho do deus Sol-Ra. Ele não reconhecia nenhuma autoridade superior à sua. A sua primeira negação não foi apenas um não a um pedido. Foi uma declaração de soberania pessoal em oposição direta à soberania de Deus. A batalha seria sobre quem realmente tem autoridade. A primeira praga, o rio em sangue. Êxodo 7:14-25. A primeira praga é um ataque direto ao coração da vida egípcia. O rio Nilo. Símbolo. O Nilo era a fonte de vida, o centro do culto e até mesmo adorado como uma divindade chamada Hapi. Ataque teológico. Deus transformou o Nilo em sangue, matando os peixes e tornando a água intragável. Foi um ataque direto ao panteão egípcio, mostrando a impotência dos deuses da água e da fertilidade. O endurecimento. A resposta do faraó? Ele endureceu o seu coração. Êxodo 7:22. E se recusou a ouvir. A sua arrogância o cegou, mesmo quando os magos do Egito, que conseguiram replicar o milagre em pequena escala, admitiram que era o dedo de Deus. 2. A espiral da soberba. A recusa e o endurecimento progressivo. Pragas 2-9. Após a primeira praga, o padrão se repete. Deus envia a praga, o faraó promete ceder, a praga é retirada, e o coração dele se endurece novamente. O endurecimento é uma ação conjunta. As pragas e o ataque aos deuses egípcios. Cada praga não era aleatória. Era um ataque direcionado a uma divindade egípcia. Rãs, praga 2. Contra Heket, a deusa da fertilidade com cabeça de rã. As rãs, antes adoradas, tornaram-se uma praga no palácio. Piolhos, praga 3. Contra Geb, o deus da terra. A terra, antes fonte de vida, se tornou fonte de pragas. Os magos falharam em replicar esta praga e admitiram: este é o dedo de Deus. Êxodo 8:19. O faraó, no entanto, endureceu o seu coração. Moscas, praga 4. Contra Quepre, o deus das moscas. Deus introduziu uma praga que afetou apenas os egípcios e não os israelitas, mostrando a distinção entre seu povo e a nação pagã. Pestilência, praga 5. Contra os deuses do gado. Milhares de animais morreram, atingindo a economia e o sustento do Egito. Úlceras, praga 6. Contra Sekhmet e Tot, deuses da cura. Nenhum dos deuses egípcios pôde curar a doença, nem mesmo os próprios magos. A Bíblia afirma aqui que o Senhor endureceu o coração do faraó, Êxodo 9:12, indicando que o processo de endurecimento agora era uma ação de juízo divino. 3. A linha da irreversibilidade, o endurecimento divino. O processo de endurecimento do coração do faraó é uma das questões mais discutidas da Bíblia. A narrativa em Êxodo usa duas frases. Faraó endureceu o seu coração. Kabad em hebraico, que significa tornar-se pesado.
Isso ocorre nas primeiras pragas, mostrando a livre escolha do faraó de resistir. Ele teve múltiplas chances de se arrepender, mas escolheu a teimosia e o orgulho. Deus endureceu o coração do faraó. Isso ocorre a partir da sexta praga. Isso não significa que Deus tirou o livre-arbítrio do faraó, mas que ele confirmou e selou a escolha que o faraó já havia feito. Deus permitiu que o coração do faraó seguisse sua inclinação natural de rebelião, tornando-o um instrumento para a manifestação de sua glória e poder. Romanos 9:17. O endurecimento de Deus não foi arbitrário. Foi um juízo sobre a rejeição persistente. O coração do faraó já era duro, e Deus, em sua soberania, o tornou irremovível para que o seu poder fosse revelado. 4. As pragas finais e o fim da resistência. Praga 7 a 10. A partir da sétima praga, a destruição se intensifica. O faraó perde o controle e a batalha se torna cada vez mais pessoal e cósmica. Chuva de pedras e fogo, praga 7. Contra Nut, a deusa do céu, e Sete, o deus das tempestades. Uma chuva de pedras e fogo, granizo, devastou as colheitas e os animais. O faraó finalmente admite: pequei esta vez, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Êxodo 9:27. No entanto, assim que a praga cessa, ele peca novamente e endurece seu coração. Gafanhotos, praga 8. Contra Nepri, o deus do grão. Os gafanhotos consumiram o restante das colheitas. Os conselheiros do faraó imploraram: até quando nos servirá este homem de laço? Deixa ir este povo. Êxodo 10:7. O faraó tenta barganhar, permitindo a saída dos homens, mas não das famílias, o que Moisés recusa. Escuridão. Praga 9. Contra Ra, o deus Sol, a principal divindade do Egito. Uma escuridão densa e tangível cobriu o Egito por 3 dias, mas a luz permaneceu em Gósen, a terra dos israelitas. Esta praga foi a prova final da soberania de Deus sobre a divindade mais adorada do Egito. O faraó expulsa Moisés do palácio, com uma ameaça de morte. 5. A praga final e o juízo total. Êxodo 11:12. A 10ª e última praga não foi apenas sobre a morte, foi sobre a redenção do povo de Deus. O julgamento e o cordeiro. Deus avisa a Moisés que a praga final seria a morte de todo o primogênito do Egito, desde o primogênito do faraó até o primogênito dos escravos e dos animais. O escape não seria por milagre, mas por obediência. Os israelitas deveriam sacrificar um cordeiro, passar o seu sangue nos umbrais das portas e assar a carne. O anjo da morte passaria pelo Egito, e as casas que tivessem o sangue seriam passadas por cima. Pesach em hebraico, origem do nome Páscoa. A morte do primogênito egípcio, inclusive o do próprio faraó, foi o juízo final sobre um coração que valorizava a própria vida e o próprio poder acima do mandamento de Deus de libertar seu filho, Israel. O sacrifício do cordeiro foi a única ponte entre a morte e a redenção. A rendição e a prova de soberania. Somente depois da morte de seu próprio filho, o faraó se rendeu completamente. Ele convocou Moisés e Arão e ordenou: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, e servi ao Senhor como tendes dito. Êxodo 12:31. A rebeldia do faraó forçou a mão de Deus, que usou o orgulho humano para demonstrar sua glória. A libertação de Israel, que poderia ter sido uma simples negociação, tornou-se uma demonstração de poder mundial, estabelecendo o Deus de Israel como o único e verdadeiro Deus. Conclusão: o perigo do coração endurecido. A história do faraó e as 10 pragas é uma das narrativas mais poderosas da Bíblia sobre o perigo do pecado e a soberania de Deus. A origem do endurecimento. A narrativa deixa claro que o endurecimento começa com a escolha humana. O faraó rejeitou a palavra de Deus repetidamente por causa de seu orgulho e de sua arrogância de poder. O juízo do endurecimento. Deus, em sua soberania,
pode, como juízo, selar a escolha que uma pessoa já fez, tirando a sua capacidade de se arrepender, para que o seu próprio pecado se torne o palco de uma manifestação maior de glória. A prova de soberania. Cada praga foi uma demonstração de que o Deus de Israel é superior a todos os deuses, poderes e elementos que o Egito adorava. O faraó, que se via como um deus, foi humilhado e forçado a reconhecer que ele não passava de um homem. A lição final do Fatos da Escrita é que a persistente rejeição da palavra de Deus não leva apenas a uma punição externa, mas a uma transformação interna que nos torna incapazes de nos arrepender. O faraó não teve um coração transformado em pedra por acidente, mas por decisão. E ele só descobriu o preço de seu orgulho quando a morte de seu próprio filho revelou a fragilidade de seu poder e a soberania do Deus que ele se recusou a conhecer. Você já sentiu seu coração endurecido diante de uma verdade clara da palavra de Deus? O que você acha que precisa acontecer para que um coração de pedra se transforme novamente em carne? Deixe seu comentário.